Bem-vindos ao podcast Alta Temporada, o ponto de encontro entre imobiliário e o turístico. Aqui você vai ficar por dentro das principais tendências em empreendimentos imobiliário turísticos, como multipropriedade, timeshare, meios de hospedagem alternativos, hotelaria, aluguel por temporada, entretenimento e segunda residência. O desenvolvimento turístico está mudando. Novas alternativas de hospedagem surgem a todo momento e já não há mais como separar o turismo do mercado imobiliário. O podcast Alta Temporada é uma iniciativa da Adit Brasil e da MET. E nele, você vai conhecer os principais players do setor, aprender com suas experiências e ter uma visão do que há de mais moderno no setor imobiliário turístico brasileiro. Apresentado por Felipe Cavalcante, este episódio é um oferecimento da Unity Arquitetura e da Aviva. A Unity Arquitetura é uma empresa de profissionais criativos, especializada em hospitalidade, urbanismo e entretenimento, focada em projetar espaços únicos que emocionam e surpreendem, trazendo resultados efetivos para o seu negócio. Conheça as soluções Unity Arquitetura em unyt.com.br. A Aviva é pioneira no setor de timeshare e precursora do conceito de tempo compartilhado para o mercado brasileiro. A empresa é detentora de 2 dos maiores resorts do Brasil e do 3º parque mais visitado da América Latina e 6º melhor do mundo. Conheça o Rio Quente Resorts e Hot Park, em Goiás, e Costa do Sauípe Resorts, na Bahia. Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é Felipe Cavalcante. Eu estou hoje com um convidado muito especial, o Alexandre Mota. O Alexandre é fera, entende tudo de imobiliário turístico, de hotelaria, de empreendimentos turísticos. Ele é diretor da Caio Cofá Real Estate, do meu amigo Caio Cofá, presidente da ADIP. Ele é formado em hotelaria, é mestre em hospitalidade e atua na operação de hotéis de negócios e de lazer, como controle e gerente geral. Desde 2005, ele está atuando como consultor na área de investimentos hoteleiros e imobiliários de maneira geral. Ele é professor de graduação e pós-graduação para cursos de hotelaria, real estate e administração em geral. Então, esse é o cara, Alexandre Mota. Muito bem-vindo, meu irmão. Obrigado, Felipe. É um prazer estar aqui. E aí, para os virtuais, a virtual plateia, boa tarde, bom dia. Vamos lá. Bacana, cara. Você tem liderado aí esse trabalho, junto da Caio Cofá, do monitoramento, do setor de multipropriedade, Então, a gente vai falar hoje de vários setores, porque esse nosso podcast, é o Alta Temporada, é a nova iniciativa da ADIP exatamente para o imobiliário turístico. Toda essa cadeia aí de empreendimentos que unem imobiliário ao turístico. E, você é um dos poucos que tem essa vivência e enxerga por trás, os números, as viabilidades, como é que está funcionando esse mercado. Mas eu queria dar uma ênfase inicial na multipropriedade, Você tem liderado aí esse estudo já há alguns anos de levantamento anual, da pesquisa anual do setor de multipropriedade. A multipropriedade está saindo da adolescência, saiu da infância já, eu acho que está na adolescência, a caminho de se tornar adulta. Mas me conta aí, Alexandre, quais são as diferenças, o que é que evoluiu, o que é que involuiu, desde que você começou a fazer essa pesquisa e desde o nascedouro da multipropriedade no Brasil? Eu acho que, como todo setor novo, como é a multipropriedade, e que já tem um tempo, a gente tem aí pelo menos desde o primeiro lançamento efetivo de uma multipropriedade em produção de massa, que começou, a gente teve algumas outras experiências, mas começou mesmo tudo a partir de 2013 lá em Caldas Novas. As outras experiências foram muito locais, não tinha essa visão de ser reproduzido em massa. Então, em 2013 que a gente começou, ou seja, só 10 anos aí. Então, o que eu acho que realmente nós temos de novidade e que mudou muito nesses 10 anos, quase 10 anos de atividade,
é o entendimento do produto. Eu acho que muita coisa nos primeiros 5 anos foi feito na raça, se replicou um modelo que deu certo, por isso que se cresceu tão rápido, porque dá certo algo que caiu no gosto das pessoas. E durante 5 anos eu acho que foi sendo replicado sem muito critério. Desses 5 anos para cá, eu acho que os critérios desse setor começaram a ser discutidos. Ou seja, o que é um ciclo de vendas saudável? Como é que a gente diminui os cancelamentos? Quando e como instalar uma multipropriedade? O que faz a viabilidade de um local e assim por diante. Então, eu acho que os critérios é o que está mais em voga hoje, o que a gente mais tem conversado, que mudaram muito. Os critérios de como colocar uma multipropriedade no mercado mudou. Tanto que, embora a gente tenha um crescimento exponencial nos últimos anos, né, com crescimentos acima de 2 dígitos, né, no crescimento, eu acho que as pessoas estão muito mais cuidadosas nessa área. E o segundo ponto que realmente mudou é parte dos critérios, tá? A multipropriedade nasceu como um produto para a classe C, nível de renda, né, para a classe C e B-, e hoje nós estamos vendo produtos sendo direcionados para rendas familiares acima de 12 mil, 15 mil e assim por diante. Então, acho que essa é a grande novidade e faz parte desse aprendizado de critérios, principalmente do custo que é se manter uma carteira de multipropriedade ao longo de 6, 7, 8, 10 anos, como é que a gente tem hoje. E quando nós temos um público com uma limitação de renda, e dentro desse Brasil que tem problemas de ordem socioeconômica grandes, né? Então, quando uma inflação bate 10%, a gente sabe, viu, foi dito e documentado que quem mais sofreu foram as famílias com baixa renda. Então, isso causa desequilíbrios muito grandes, né? Então, eu acho que mirar esse público com maior renda é um dos aprendizados. Não é que já se saturou esse mercado até 12 mil reais de renda. Na verdade, se entendeu que esse mercado ele tem problemas de longo prazo a serem resolvidos e gerar. Alexandre, cara, me chamou a atenção uma coisa. Você falou que os projetos agora estão mais cuidadosos, né? Em que sentido? Você pode dar alguns exemplos? Uma das coisas que a gente vê e que muitas das pessoas que vêm bater aqui no nosso escritório têm a preocupação é a velocidade de vendas. Dentro dos critérios da multipropriedade, já se verificou que a velocidade de rendas é uma das variáveis desse negócio que mais influencia no sucesso, principalmente na real captação de lucro, né? Então, um exemplo é esse. As pessoas querem saber se eles conseguem vender pelo menos 80% do seu inventário com 30 meses, 32 meses no máximo, que diz a experiência, a gente acompanha o mercado, é que seria o saudável. Se a gente consegue vender isso com 80% em 30, 32 meses, você tem uma possibilidade de ter menos exposição de caixa, você tem menos problemas com a gestão de carteira, a sua necessidade de financiamento ou buscar financiamentos cai bastante. Então, cuidado é com isso, escolher empreendimentos que possam ter, de alguma forma, indícios de que essa velocidade de vendas pode ser cumprida. Tá? Perfeito. Agora, pode falar, então. Continue. Não, pode falar. Não, o que eu ia perguntar é o seguinte, tudo bem, a velocidade de vendas é fundamental em qualquer negócio imobiliário, tá? Mas é diferente do setor imobiliário, onde vendeu, está vendido, e o cancelamento em distrato é muito pequeno.
no nosso setor aqui de multipropriedade é muito grande, e a gente tem inúmeros casos aí de empreendimentos que vendem 2 vezes ou até mais, né? Cara, como é que está isso, assim, esse equilíbrio entre velocidade de vendas e qualidade de vendas? Alguém está conseguindo achar uma fórmula para você vender mais lento, né? Mas vender uma vez só, ou ter menos distrato? Não, quer dizer, sim, a gente já melhorou bastante. Se a gente pegar esse primeiro ciclo dos primeiros 5 anos, você vendia 2, 3 vezes um empreendimento. De 5 anos para cá, isso tem diminuído. Isso tanto que a gente pega o último relatório, o distrato médio está em 33%, né? Entre 33% e 50%. Então, a possibilidade de você estar vendendo só uma vez e meia o seu empreendimento. Então, isso já diminuiu bastante. O que se tem conversado muito, inclusive, por causa dessa mudança de perfil de cliente que se quer buscar, é novas formas de vendas, ou seja, a venda que nós herdamos do timeshare, o modelo de vendas que veio do timeshare, que é um modelo que o título certo seria venda por pressão, né? O título certo não, o título utilizado Venda de é alto impacto, né, que eles chamam. venda de alto impacto para ficar mais bonito, mas é uma pressão mesmo que você está lá, em 1 hora e meia você tem que realizar essa venda. Isso, por essa mudança de público, principalmente, está se pensando em novas formas de abordagem, vendas e assim por diante. Existe aí o lado virtual, né? As vendas virtuais que estão tomando corpo, mas que não passam de 10%, 15% do seu mix de venda. Não dá para abrir mão de uma venda presencial, esse modelo. Que é o que a gente fala aqui, ninguém acorda hoje e fala, nossa, acordou com uma vontade incrível de comprar uma multipropriedade. Isso não existe, tá? Então, realmente, a pessoa precisa ser convencida da multipropriedade e do valor da multipropriedade. Isso que é mais interessante. Então, eu acho que sim, estamos melhorando na questão de vendas, mas eu acho que se eu fosse deixar algumas sugestões para a gente melhorar isso, que fosse mais transparente a questão da multipropriedade. Como ninguém acorda querendo comprar uma multipropriedade, você fazer uma pessoa sair do desejo zero e comprar uma multipropriedade em 1 hora, dentro de uma sala de vendas, é claro que depois o cara vai pensar com calma, ele vai ver, eu tive poucas informações, não tirei minhas dúvidas, existem alguns pontos nebulosos, enfim, ele vai começar a avaliar a experiência dele e ele vai sentir que aquilo foi talvez não ideal ele ter feito a compra. Não há por que não se colocar no site da empresa sobre o que é multipropriedade, se deixar perguntas frequentes, a convenção de condomínio, como se usa, enfim, tudo isso já pode estar aberto. Antigamente, não sei como está hoje, mas quando eu comecei o meu projeto de timesharing, as comercializadoras, as consultorias, não indicavam, não deixavam a gente colocar, porque tinha que ser tudo surpresa na hora lá, não podia ter nada no site. Isso é uma coisa bem genérica, Zuna. Isso aí ainda está assim ou está mudando? Tem muita coisa assim, ainda tem muita coisa desse tipo. Eu fiz um cliente oculto, coisa de 6 meses, e foi assim, não tinha nada no site. E mesmo na sala de vendas eu pedi, né, como a gente é da área, quero ver a convenção, quero ver o contrato, e foi difícil. Ou seja, quanto mais a gente que diz que quer atacar clientes com maior renda, com perfil educacional maior, etc., etc., mais exigente é esse cliente. Então, a gente tem que se adaptar a isso. E deixar isso já aberto nos sites, porque não pode ser mais surpresa, né? Realmente as pessoas estão fazendo lá, vão assinar com você uma compra em um carnê de 84 parcelas, né? 96 parcelas. Então é um cara que tem que se sentir tranquilo. Quando ele vai na sala de vendas, é porque ele já está tranquilo, gostou do negócio e agora só falta um empurrãozinho final para ele comprar.
Então, Agora, sem eu acho sombra de que... dúvida, esse tipo de abordagem é a mais saudável. Ao mesmo tempo, ele vai exatamente encontrar aquilo que a gente estava falando mais cedo, né? Da velocidade de vendas, né? É disso que a turma foge. O que eu percebo é que muitas pessoas assim, estão começando a entender, Alexandre. Eu vou falar isso pedindo a sua opinião, né? Dando o meu comentário, já pedindo para você Uhum. dizer o que você acha. Eu já vejo vários empresários, né, mais conscientes dizendo o seguinte: peraí, na verdade, aquela velocidade de vendas é uma ilusão, né? Porque você tem que vender de novo. Então, o custo é maior de marketing, captação, de tudo, desgaste, tudo isso, né? Você está começando a ver também os empresários pensando desse jeito. Ponto 2, que eu acho que é uma pergunta muito correlata, né? Acredito que velocidade de venda tem tudo a ver com o tamanho do empreendimento, né? Os empreendimentos estão ficando menores também, né? Essa é a outra pergunta que eu queria saber. Tá. Pergunta número 1. Me refresca a memória. Até eu estou esquecendo aqui, tá? Mas basicamente, a velocidade de vendas, as pessoas estão trocando a velocidade de vendas por uma qualidade de vendas melhor. Ou seja, se os empresários dos novos projetos já estão dizendo, pô, eu quero... é ilusão eu querer vender esses 80% em 3 anos. Então, vamos fazer o seguinte, vamos vender uma vez só. Isso. Bom, a qualidade de vendas, ela muda toda a estrutura de vendas da multipropriedade do negócio, tá? Porque toda a multipropriedade tradicional está dentro dessa venda do timeshare. A gente querendo mudar essa qualidade e não ter que vender 2 vezes, porque o timeshare, a gente tem que fazer uma distinção. O timeshare é um programa de venda de diárias antecipada. Então, se eu vender, não vender, tiver que revender, o meu hotel já está operando. Então, o objetivo das vendas e do giro de vendas do timeshare, ele difere totalmente de uma multipropriedade, onde eu preciso de um fluxo de caixa previsível, razoável, para eu poder financiar a minha obra. Então, é isso. Então, o que a gente precisa entender é o seguinte: qualidade de vendas é eu ter um sistema de vendas que entenda isso. Não é que eu estou vendendo pela venda de algo que já existe, como no timeshare. Eu estou vendendo para criar uma linha de financiamento de captação de poupança popular. Ponto. Então, isso já tem que mudar tudo. Sendo assim, eu vejo que os incorporadores, principalmente os incorporadores que não são os tradicionais, esse pessoal que criou o setor de multipropriedade na raça e tem que receber todos os louvores por isso, tá? Por terem enfrentado tudo que enfrentaram, terem sido pioneiros e criaram tudo que criaram. Agora que estão chegando outros tipos de empreendedores que estão acostumados com a venda de real estate normal, né, de condomínios normais, casas normais, eles buscam algo diferente. Por quê? Eles são empreendedores das cidades. Quem comprar dele sabe onde vai encontrá-lo, os fornecedores sabem onde eles estão, então eles têm um cuidado muito grande com a imagem deles. Então eles buscam formas diferentes de vender. E dentro dessas formas diferentes de vender, uma das coisas que nós vemos é o tamanho do negócio. E aí você fala, os empreendimentos vão ficar menores? Eu acho que é uma tendência, sim, ficar menores. Se nós pegarmos o último relatório, se eu não me engano, o tamanho médio das propriedades está 250 a 280 unidades por empreendimento. E no meio dessas eu tenho aqueles empreendimentos de 800 mil que foram feitas em Olímpia, que crescem essa média. Eu imagino que a gente vai ter empreendimentos aí do tamanho de 150 a 200, já sendo considerados grandes, e os empreendimentos normais por volta de 120. O que eu acho que a gente tem que ter na cabeça também, qual é o tamanho mínimo para uma multipropriedade. Isso também precisa vir ser discutido. Aqui no escritório, a gente imagina que
o tamanho mínimo para poder gerar um empreendimento com certa saúde é com pelo menos 90 unidades habitacionais, mas o tamanho mínimo, assim, né, aquele número cabalístico que a gente fala, seria pelo menos 120. O que é que define esse número? Por que ele tem que ter esse tamanho mínimo? Esse tamanho mínimo ele vai chegar justamente, aí tem variáveis que a gente tem que fazer, que um deles é a velocidade de vendas e a capacidade de eu fazer o financiamento da minha obra, que a minha exposição de caixa fique dentro de um certo critério, né? Que os critérios que o pessoal usa, né? As incorporadoras usam, uma exposição de caixa de 20, no máximo 30% do capital de giro. E aí, dentro dessa matemática, acaba chegando nesse número cabalístico aí de uns 120, podendo ser menos conforme você tenha a qualidade do destino, a capacidade de que você verifique que você possa ter um bom ponto de captação e assim por diante. Aí pode ser Alexandre, até um e pouquinho a menor. taxa de condomínio, como é que se encaixa nisso? Porque eu vejo muito a taxa de condomínio, né, sendo um ofensor para a saúde da carteira, né? Assim, quanto maior a taxa de um condomínio, mais ela vai concorrer com o pagamento da parcela, né, que geralmente ainda vai estar sendo Isso. pago quando é entregue o empreendimento. Queria saber o seguinte, como é que tá funcionando essa taxa de condomínio? Qual é o modelo de taxa de condomínio, que é diferente de um empreendimento normal, de uma hotelaria, de um flat? Quais são os valores dela, mínimo, máximo, que você tem visto? E junto com isso a pergunta, quando você entrega um empreendimento, né, que a taxa começa a ser cobrada, aí tende a haver um maior número de distratos por encavalar? Tá. Bom, vamos lá. Pelos relatórios, a gente tem visto que a taxa de condomínio mais praticada está entre 180 e 250 reais por cota. Então, esse é o preço. Cota de 2 semanas? Cota de 2 semanas. E segundo o pessoal, os incorporadores e mesmo os comercializadores, esse entra naquele bojo dos números cabalísticos sendo feito. Porém, aí são as análises. Isso entra dentro do bolso de pessoas com renda abaixo de 10 mil reais. Conforme a gente está mudando o perfil desses consumidores, a gente está vendo que eu preciso fazer produtos acima para rendas superiores, é bem possível que isso vá mudar. Isso tem que ficar mais caro. E, sinceramente, precisa ficar mais caro, tá? A gente precisa ter cotas condominiais que deem contas de cuidar de toda a prestação de serviços mensais, normais, de todo empreendimento precisa. Preciso ter uma cota condominial que cuide da área privativa, ou seja, eu preciso ter a arrumação, eu preciso ter a manutenção dentro da área privativa. Tenho que ter a lavagem de enxoval, tudo isso. E, por fim, eu preciso ter fundos de reservas robustos para fazer a manutenção, a troca de todo o FF&E, né, que a gente chama a sigla para todo o recheio, decoração, enxoval, equipamentos do hotel e principalmente de dentro da unidade habitacional, entre 5 e 7 anos. Em hotelaria, essa renovação acontece de 7 a 10 anos. Dentro de uma multipropriedade, provavelmente isso vai ter que acontecer mais rápido, entre 5 e 7 anos, porque eu tenho mais pessoas, eu tenho mais crianças dentro dos apartamentos, eu tenho um giro certo, né? Toda semana entra e sai, entra e sai. Então, provavelmente eu vou ter que fazer de 5 a 7 anos. A taxa de condomínio dessa forma provavelmente vai ter que se estabelecer em níveis mais altos e ela vai ter que ser defendida justamente pelo seguinte: quando a gente começa a falar com rendas mais altas, é justamente aquela pessoa que já pensa o seguinte: eu gostaria de ter uma casa de campo sozinha. Só que aí a gente tem que fazer o jogo direto. É um caseiro, é a limpeza,
é todo o teu IPTU e tudo mais. Isso vai custar por ano você manter uma casa que seja uma casa simples de 100 metros quadrados, 80 metros quadrados, você vai gastar no mínimo 15 mil de manutenção, sem falar da renovação do seu FFNI. Aqui, a gente vai colocar para você um custo de 4 mil, e eu vou 4 mil, 5 mil reais, e eu vou fazer com que esse empreendimento fique sempre novo. Então, essa é a jogada para a gente colocar. Por isso que, sim, a multipropriedade tem que ser um produto para pessoas com pelo menos 12 mil reais, famílias com pelo menos 12 mil, 15 mil reais de renda. Se a gente vai para baixo disso, a gente compromete a perenidade do negócio. Corre o risco, não que a gente faz, corre o risco de. E sim, na hora que entrar, a sua última pergunta, na hora que entrar a parcela e o condomínio, é capaz que eu tenha um aumento da inadimplência. Porém, se foi bem feito, se o produto é legal e bem planejado, a pessoa vai permanecer no empreendimento frequentando uma vez e alugando a segunda semana, pelo menos, que aí ela vai na esperança de pagar 3, 4 parcelas desse condomínio. Então, assim, aumenta, mas não é algo tão fora do controle. Alexandre, e a outra pergunta sobre qual a diferença do modelo de taxa de condomínio e pool, pagamento de pool, etc., entre um flat tradicional, um condotel, e a multipropriedade, ou seja, o quanto é que a administradora hoteleira e condominial, o que é que ela cobra e qual a diferença dos serviços incluídos? Tá. O modelo de pool dentro da multipropriedade, ele ainda está se buscando o melhor modelo, tá? Por que se busca o melhor modelo? Porque ele é variável, ele é muito flexível. Então, eu posso ter uma semana 100 apartamentos para vender, na outra semana seguinte só tenho 80 e assim por diante. Então, isso, dentro do modelo de pool, que basicamente é, na concepção, o que é um pool hoteleiro? Eu junto 10 apartamentos, esses 10 apartamentos vão dividir receitas e despesas e o resultado vai ser dividido igualmente entre eles. Quando eu tenho esse pool flexível, que não existe, não é homogêneo, existe problemas de fazer essa divisão tão correta. O que nós mais vemos, então, é que, em vez de eu ter esse pool, a administradora abre uma conta corrente com o proprietário da semana que quer colocar, e aí ela vai cobrar o seguinte: você coloca, isso vai entrar no meu sistema, eu vou vender isso para você, esse aluguel gerado vai para você, menos minhas despesas. Geralmente essas despesas estão sendo cobradas de 20% a 25% do que for feito de receita. Basicamente é isso. Aquele modelo que eu falei, juntar 10 apartamentos, é o pool tradicional que a gente vê em hotéis normais que acontecem. Talvez, em algum momento, se consiga ter esse modelo instalado em multipropriedades de uma forma mais normal, mais ampla, que eu digo normal, mais ampla, né? Numa base mais ampla. Mas por hora, o que tem mais funcionado e mais a gente visto é esse tipo de ação. Não se forma o pool e simplesmente ou eu alugo ou eu não alugo sua unidade. A Unity possui uma equipe de profissionais criativos, com expertise em projetos de destinos urbanos e de lazer de referência, presentes em todo o território nacional e no exterior. Conheça as soluções da Unity Arquitetura em hospitalidade, urbanismo e entretenimento. Gigante do turismo, a Aviva é detentora de grandes destinos do Brasil, multiplicando maneiras de fazer você feliz. Acesse aviva.com.br. Irmão, eu queria também ter uma curiosidade.
A gente falou mais cedo aí sobre os pioneiros, né? Que desbravaram, foram lá na raça, tá? Não havia nenhum manual como tem hoje, né? Não tinha um Alexandre Mota, um Caio Calfá para dizer, falar sobre os erros e acertos e como tem que ser feito. Pô, como é que foi o desempenho desses pioneiros, cara? Assim, no final das contas, sempre se fala de 500 apartamentos ali, 1.000 ali, o grupo que vendeu não sei quantos mil, vendeu bilhão, etc. e tal. No final, essa turma conseguiu ter sucesso nesses empreendimentos, realmente aquela rentabilidade que a gente vê na planilha de viabilidade, ela existe na prática, ou para esse pessoal não existiu, ou existiu, né? E se não existiu, por quê? Ah, bom, os pioneiros, eu acho que sim, eles tiveram sucesso em colocar um modelo de negócio excepcional, um modelo de negócios que junta a nova economia, né, a economia compartilhada, casa de férias. Então, eu acho que esse conceito de lançar uma indústria, eles foram altamente competentes. Eles conseguiram fazer com que isso, como eu falei, em 2013 a gente tinha três, quatro empreendimentos, e hoje a gente já tem mais de 150. Então, isso é um sucesso e tanto. Em questão de negócios, né, questão de negócios, a gente tem sucessos individuais, ou seja, empreendimentos que foram altamente sucesso, tanto em termos de vendas, volume, resultados, mas a gente teve outros que também patinaram. E que eu acho que, no geral, pegando A mais B é igual a pelo menos 5 aí, uma média 5. Eu acho que a gente chega numa média 5 porque a gente não pode esquecer que entre 2014 e 2017 nós tivemos uma recessão econômica. A partir de 2017, 2018, a gente começou a se recuperar, mas aí veio uma pandemia que trouxe não só a restrição econômica, mas também trouxe inflação. Então, assim, muitas das coisas que poderiam ter acontecido dentro de uma normalidade, vai com o PIB médio aí crescendo a 2%, né, como é a nossa média histórica, 2,5%, a gente poderia ter tido resultados totalmente diferentes e essa média 5 poderia estar totalmente batendo sucesso de nota 8, nota 10. Então, eu acho que a gente tem que avaliar o resultado dessas empresas, desses pioneiros, principalmente os econômicos, sobre esse prisma, que houve problemas durante o percurso deles e que isso alterou bastante coisa das planilhas. As planilhas, muitas vezes, a gente sabe, são maravilhosas mesmo, tá? Mas elas trabalham com uma temperatura e pressão normal. Qualquer coisinha, uma variação para cima ou para baixo, aquilo vai alterar. Então, e esse tempo aí dos últimos 6 anos, que a gente passou, 7 anos, foram duros para todo mundo. Então, eu acho que eles sofreram por causa disso. Não só eles, todo mundo sofreu, né? Só que eles, como pioneiros, acabam sendo aqueles que a gente mais olha e mais serve para a gente como análise de caso. Perfeito. Agora, outra questão que eu tenho percebido, Alexandre, queria saber se, né, você tem percebido também, é o seguinte, os pioneiros, né, como você falou, eles têm uma mentalidade muito imobiliária, né? Nasceu lá em Caldas Novas, com um pessoal que vendia time sharing e que tinha estoque de flat que estava precisando desovar, e se continuou com isso, um foco muito imobiliário, muito imobiliário. Tanto que a gente vê grandes empreendimentos com áreas minúsculas de entretenimento, de lazer. E eu comecei a ver, Alexandre, uma conscientização maior do pessoal
E eu vendo até alguns grupos importantes dizendo que eles agora não estão mais no negócio imobiliário, eles estão no negócio de entretenimento, né, de hospitalidade. Né, ou seja, eles estão investindo em parques, em uma série eles estão dando muita ênfase à gestão do empreendimento para ofertar uma qualidade, né, de experiência boa para os clientes. Ou seja, aquela mentalidade de eu vou vender, entregar a chave e passar para frente, eu vejo alguns grupos importantes entendendo que não, que eles, na verdade, o imobiliário talvez seja até um dos braços mais fáceis, né, desse processo aí. Você tem percebido isso também, ou a turma ainda está pensando muito como imobiliário no geral? Eu acho que sim. Eu acho que 60% pensa como imobiliário. Eu vejo que essa evolução de produto que você falou faz parte desse aprendizado de 10 anos da indústria. Quando a gente fala pensa muito imobiliário, existe uma cultura imobiliária que é interessante de a gente ver. E que eu como consultor, tento trazer os empreendedores para com o pé um pouquinho no chão. Que um dos termos que se usa muito no ramo imobiliário é o efeito manada. O que é o efeito manada? Se soltou um empreendimento, foi bem, ok. Se soltou o segundo, foi bem. A partir daí, do terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, aí todo mundo começa a copiar e fazer isso de forma indiscriminada. Então, isso é o efeito manada. Nós tivemos o efeito manada na multipropriedade. Estamos chegando agora no momento em que o efeito manada parou, em que se percebeu o seguinte: os números são maravilhosos da multipropriedade, porém existem N segredos que podem estrangular todos esses números se as coisas não ocorrerem como foi colocado na planilha, no plano de negócios original. Então, quando a gente chega hoje, em que as pessoas falam, estou no ramo do entretenimento, eu fico ainda assustado. Por quê? E aí eu vou falar um pouco dessa minha origem hoteleira. A multipropriedade, ele é um empreendimento de férias, e ele é um empreendimento que depende de variáveis ligadas à atividade turística. Assim que o entretenimento é uma das vertentes que se pode explorar e que se deseja que tenha no destino. Quando muita gente fala, eu estou no ramo do entretenimento, eu tenho visto isso, ele quer colocar um entretenimento para alavancar o imobiliário. Só que, na verdade, a gente tem que pensar o seguinte: em destino hoteleiro, em destino turístico. Ou seja, eu preciso ter um destino turístico em que pessoas queiram ir para esse destino e que esse destino, com tudo que está sendo criado dentro dele, seja a parte de hospedagem, a parte de restaurantes, a parte de entretenimento, a parte cultural, a parte até de reservas naturais, passeios e etc. e tal, tudo isso esteja acontecendo. Porque aí eu crio um destino de fato e as pessoas continuam querendo ir a esse local. E não usar o entretenimento como algo para alavancar o imobiliário. Uma das coisas que a gente trabalha aqui dentro do escritório, quando vai estudar um destino, um novo empreendimento de multipropriedade, é que a gente chama o seguinte: como está roteirizável? Como é o roteiro desse destino? Eu consigo ter coisas para uma pessoa fazer 7 dias? E aí eu vejo o quanto é boa ou não é boa a cidade em que vai se colocar esse empreendimento. Se eu não tiver um empreendimento que suporte 7 dias de atividades na região, eu vou ter problemas. Por quê? Eu vendo semanas, eu vendo pessoas locais para as pessoas ficarem 7 dias. Então eu tenho que ter condições, um destino de ter condições de deixar satisfeita uma família durante 7 dias. Então, eu acho que, além da visão do entretenimento, mais importante que isso, a gente ter essa visão de sistema turístico. Tá? Eu acho que esse que é o X da questão. Aí vai entrar o entretenimento, aí vai entrar o imobiliário, aí vão entrar uma série de outras formas de suporte que
ainda faltam para alguns projetos. Nessa linha ainda que você falou aí, do entretenimento como base para o imobiliário, né? A gente tem visto muito agora o desejo, né, de alguns incorporadores de fazerem parques aquáticos e, mais recentemente, as piscinas de surf, né, que são muito caras, aí rodando a faixa de 150 milhões. Os parques também são empreendimentos muito caros. Aí. Como é que você vê isso? É viável? Essa conta fecha de maneira geral? Qual o tamanho que tem que ter um empreendimento desse? Quais são as dificuldades assim para colocar de pé uma âncora tão pesada? A grande dificuldade é o tamanho do investimento e a quantidade de uso. Se a gente for pegar o Beach Park é um empreendimento que tem quase 30 anos, se não me engano, ou 30 Mais, eu anos. acho. Eu acho que um pouquinho mais. Mas que demorou muito. A curva de maturação de um parque é muito alta. O Wet n Wild, que é aqui do lado de São Paulo, entre São Paulo e Campinas, também teve uma curva de maturação muito grande. Então, assim, eu acho que um dos problemas de a gente entender como essas alavancas para o imobiliário vão se estabelecer é entender isso, que as coisas não acontecem do dia para a noite, tá? Eu conseguir amortizar digamos, um parque pequeno, que custe 70, 80 milhões, um parque pequeno custa 70, 80 milhões, eu tenho que ter muita gente indo para esse negócio. Ou seja, é um negócio importante, não é um negócio de alavanca para o imobiliário. Se eu quero fazer isso, eu tenho que falar, eu vou ser um cara de parques, eu não sou um cara imobiliário, tá? Então, eu acho que esse é o grande problema. Está se imaginando que algumas coisas são muito fáceis de se ter, só que a gente tem muita história já contada sobre parques no Brasil para se analisar e ver que não são coisas tão simples de serem feitas. Então, eu acho que todo parque tem que ser feito com muita calma e tranquilidade. Existem coisas tão impactantes quanto um parque, com uma curva de maturação menor que um parque, por exemplo, que podem ser feitas. Ou seja, num plano de 20 anos, eu começo com o empreendimento A, depois com o empreendimento B, começo com balneário no empreendimento C e passo para um parque aquático no momento D. Começar com 70 milhões já um parque, para depois, daqui a 10 anos, já pensar na duplicação dele para gastar mais 80, 90 milhões, eu acho que são passos arrojados, que poucos lugares no Brasil cabem esse tipo de arrojo. E tem muita gente com aquele mesmo pensamento do campo de golfe, né? Vou fazer o imobiliário carregar. Vou tirar do lucro da multipropriedade e vou botar no preço da multipropriedade, inclusive a manutenção. Nos modelos de negócio que você tem feito, tem visto algo nessa linha? Ou negócio à parte mesmo? Não, a gente até tem. A gente, quando trabalha o complexo turístico, a gente até tem. Só que quando nós fazemos, o que eu faço é uma pequena transferência de dinheiro do condomínio para o parque. Não é que o parque vai ser subsidiado, né, integralmente. Vai ser subsidiado pelo condomínio. Não, já que vai ter o direito de uso, tem que pagar alguma coisa, mas não é para pagar para salvar a vida do parque. O parque que se vire. É um negócio à parte, o parque é à parte, e se o parque quebrar, o condomínio vai continuar leve e solto, e tem que ser assim, né? O condomínio não pode ser prejudicado por isso. Por isso que, mesmo quando você tem um parque do lado, seu empreendimento tem que ter algumas áreas de lazer próprias, porque ele não pode viver pensando que aquele negócio que não é dele vai sempre ser o seu parceiro para o resto da vida. Perfeito. E eu queria falar de outro assunto, rapaz, que a gente até estava batendo um papo sobre isso umas 2 semanas atrás, que são as multipropriedades de alto padrão, né?
Você falou dessa tendência de melhoria do perfil, né, da classe média mais robusta aí. Mas tem a outra ponta, né, que é o pessoal realmente de classe alta, né? Então, alguns empreendimentos, alguns projetos saindo do papel, até por pessoas bastante experientes do setor, focando nisso, seja empreendimentos de apartamentos hoteleiros, né, com bastante unidade, seja casas, né, também de alto padrão. Qual é a tua visão sobre isso? Tá? Você acha que esse mercado ele existe já no Brasil? Eu acho que existe interesse em conhecer bons produtos, eu acho que existe potencial, porém, é um mercado do nicho, tá? Eu não vejo que sejam projetos tão de massa quanto foram esses que nós vemos agora, né? Que a gente, no último levantamento, se não me engano, a gente tem 750 mil cotas lançadas, sendo comercializadas aí, entre comercializadas e à venda. Não é um mercado desse tamanho. Eu imagino que sim, o alto padrão, e aí eu estou falando alto padrão de rendas acima de 50 mil reais, e eu acho que também tem um limite de renda, talvez entre 50 e 100 mil reais por mês, possa ter interesse numa multipropriedade ou num clube de cotas, muito especial, muito específico, mas esse, pela própria pirâmide do Brasil, a gente já sabe que é um público extremamente reduzido. Então, eu vejo com possibilidades de que isso aconteça, mas eu acho que vai ser algo muito, muito de nicho e não num volume muito grande. E segundo, e o que pode influenciar nesse mercado é que, a partir de uma determinada renda, por exemplo, de 75, 70, mesmo de 50 mil reais, as pessoas já podem ter capacidade de ter seus apartamentos completos. Mesmo que não vá usar, a nova economia não faz sentido. Eu prefiro ser proprietário 100% e, quando eu não for, eu colocar no Airbnb ou em qualquer outra plataforma para alugar, do que eu ter que esperar as regras de utilização dos meus pontos ou das minhas semanas, enfim. Eu acho que também o modelo de multipropriedade do uso tem que ser diferente. Esse tipo de pessoal não vai ficar esperando a semana certa para que ele possa utilizar o seu empreendimento. Então, a multipropriedade de altíssimo padrão é um mercado de nicho e é um mercado que vai ter que se adaptar a esse perfil de ter disponibilidade de uso para esse pessoal. Dito isso, a gente imagina que isso precise ser uma rede bem estruturada. Não é um empreendimento, não é um intercâmbio que vai causar atratividade nesse produto, e sim a rede, a associação, os afiliados desse sistema que o empreendedor vai criar. Não é uma fórmula fácil, é uma fórmula que precisa ser criada. Perfeito. E em relação à abordagem de captação e vendas, qual é o caminho que esses projetos estão tomando? Porque certamente, para esse pessoal, se para 12, 13, 14, 15, 20 mil já não pode ter tanta pressão, né, para esse, muito menos, né? Uhum. Essa eu vou pular, Felipe. Essa eu ainda não me aprofundei, não sei opinar. Eu vou opinar, sim, de orelhada do que eu acho, tá? Mas não do que eu vi e a sensibilidade se está dando certo ou se não está dando certo. Quando a gente entra nessas rendas acima de 50 mil, a gente está falando de um grupo muito fechado no Brasil, que a gente sabe que é fechado. A alta renda é um clube fechado, e que o senso de comunidade, que isso é bom e é ruim, né? Porque existem comunidades que aceitam todo mundo, e comunidades que não aceitam nem todo mundo de braços abertos. Mas o senso de comunidade, ou seja, de reconhecimento e de
Vamos falar de clube, né? De irmandades. É por aí que essas coisas vão funcionar. Ou seja, eu estou fazendo um clube do pessoal do Polo, estou fazendo um clube do pessoal da Harley Davidson, e assim por diante. Eu acho que por aí que as coisas vão começar a serem criadas e que você vai conseguir chamar essas pessoas de uma forma mais tranquilas. Isso daí são só 2 exemplos que eu dei de 2 marcas ou de 2 desejos, mas é mais ou menos por aí. A gente vai ter que chamar temáticas para chamar esse pessoal e você identificar o seu perfil com esses nichos dentro do nicho. Alexandre, eu estou rindo aqui comigo mesmo. Para mim é ingenuidade, né? Eu não sei se é ingenuidade ou otimismo. Eu achando que ia poder falar com você de vários assuntos. Eu estou aqui com uma lista imensa para falar de hotelaria, segunda residência, parques, entretenimento, student living, senior housing, multipropriedade, tem um monte de coisa para falar ainda. Então, eu comecei esse podcast dizendo que a gente vai falar sobre vários assuntos, mas, meu irmão, vamos ficar na multipropriedade. Esse negócio de falar com quem entende é bom por causa disso, é ruim porque é tanto assunto que não dá para falar em uma hora. Mas eu queria, assim, dentro disso ainda, da multipropriedade, perguntar o seguinte, a turma deve procurar muito com lugares que não são destinos turísticos, né? Óbvios, né? Que não, como é que você lida com isso? Você dá um no-go ou existem maneiras de se viabilizar algo em um destino que não é turístico? Bom, existem maneiras de viabilizar algo em um destino não turístico. A área de lazer é bem interessante. Vamos falar de um hotel numa cidade. Um hotel em uma cidade, eu preciso que a demanda já esteja instalada para eu construir o hotel. Eu construir um hotel na cidade não quer dizer que eu vá gerar demanda. Então, o hotel dentro de uma cidade é o último a chegar na cadeia do turismo. Primeiro se instalam as empresas, se instalam as áreas de eventos, enfim, se instala todo mundo. Aí quando o pessoal fala, poxa, está faltando hotel, né? Aí sim chega o hotel. O hotel nunca chega antes ou nunca deveria chegar antes. No caso de turismo, um hotel pode ser fator gerador de destino. A gente já viu isso em pelo litoral inteiro, em que resorts se instalaram e desenvolveram aquele destino. O único problema é que a gente, quando fala de multipropriedade, eu preciso de pessoas que estejam dentro que conheçam e tenham interesse por aquele destino. Então, a multipropriedade, ela tem esse problema de captação. Basicamente, 80% a 90% de toda venda é feita no local onde está a multipropriedade, porque a pessoa viu, gostou, é aqui que eu quero passar pelo menos uma vez por ano, minhas férias e tal, e você consegue fazer essa venda. Quando você traz esse conceito de um destino novo e que você quer colocar uma multipropriedade, o que nós falamos? Bom, ok, vamos colocar a multipropriedade, mas a multipropriedade vai surgir no momento 2. Momento 1, tem que ter um pequeno hotel, tem que criar alguma coisa de entretenimento. Eu preciso criar um fluxo de pessoas que comecem a valorizar esse local e dizer, isso daqui é um local bom para se passar férias. Tendo isso feito, aí sim a multipropriedade entra e entra bem. Não dá para a multipropriedade ser pioneira em um novo destino, porque justamente não vai ter esse reconhecimento e não vai ter fluxo de pessoas que estão vendo e querendo e desejando aquele local. Perfeito, cara. E outro assunto aqui que é bem tabu aí, bastante polêmico no setor, que é a questão da rentabilidade. Tá? Assim, todos nós falamos o tempo todo para não se vender a multipropriedade como investimento, no sentido, e aí vamos tratar de 2 tipos de investimento. Tem investimento de valorização, né, que você revender, e o investimento de rentabilidade mensal, né? Você falou agora há pouco, se a pessoa botar no pool uma semana por ano, ela vai poder talvez tirar o dinheiro de 3 a 4 taxas condominiais do ano, né? Ou seja, nem a taxa condominial ela tiraria.
Como é que está sendo essa prática? O que é que você sugere nos seus estudos de viabilidade? O que é que você tem visto? Tá? Os empreendimentos realmente não dão viabilidade para rentabilidade? Não, não dão rentabilidade. E não dão rentabilidade porque é impossível você, com 2 semanas ou 4 semanas, conseguir fazer um, um retorno em cima do capital investido, tá? A, a multipropriedade, por conceito, é uma casa de férias. E toda casa de férias é um buraco sem fundo. Todo mundo sabe, e é assim que tem que ser encarado. Não é para se ter rentabilidade. É o máximo que vou ter é conseguir ter algum dinheiro pelo aluguel das semanas que eu não utilizo para pagar um pouco da manutenção, como acontece com toda a casa segunda residência, toda a casa de campo ou de praia. Quanto à valorização, todo mundo que compra ou constrói uma casa de campo ou praia, ao vender, vai vender bem mais barato do que gastou. Isso também é praxe, faz parte do mercado brasileiro e do mundo. Então, a valorização da cota também não é algo que não vai se valorizar, é algo que as pessoas vão comprar para utilizar ao longo do tempo por um custo baixíssimo. É isso que é a promessa da multipropriedade. E lá na frente, daqui a 10, 15 anos, quando ele quiser vender, ele vai vender sim com deságio. Isso acontece no Brasil e acontece em todo o mundo. Um dos mercados mais sofisticados, o fractional, né, que é nos Estados Unidos, é a mesma coisa. Você compra algo extremamente valorizado e lá na frente você vai praticamente passar por 50%, 40% do valor que você passou. Isso é normal. E todo mercado de segunda residência, historicamente, isso acontece. Tá? Então não existe mágica. Não existe mágica. Tá? A solução para quem quer entrar nisso como renda seria nós termos condo resorts em multipropriedade. Aí é uma renda, aí é um negócio e aí vai operar como hotel. Mas hoje 100% do que é lançado no mercado é um imóvel de segunda residência. Ponto. Então, essas são as verdades, as infelizes verdades desse segmento. Tá bom. Cara, a gente chegou ao fim aqui do nosso bate-papo, infelizmente, né? Porque tem aqui muito assunto para tratar, né? E eu queria ver que você podia finalizar dando algum conselho para quem quer entrar, ou mesmo quem já está, né? De erros que não precisam ser cometidos, tal qual você acabou de falar, essas são as verdades, nulas e cruas. Tem alguma outra verdade que muita gente até não gostaria de ouvir, mas que é importante para ter sucesso nesse setor? Eu acho que a grande verdade que as pessoas têm que ter é pé no chão. A multipropriedade é um canto da sereia fantástico, mas é um canto que, como a da sereia, pode virar um pesadelo rapidamente, né? Então, eu acho que ter a capacidade de buscar ajuda com pessoas que já trilharam esses caminhos, entender como as coisas acontecem, procurar os consultores habilitados para te ajudar, principalmente no teste do produto, que eu acho que é isso que faz grande diferença. O teste do produto basicamente tem público para eu conseguir vender? E isso não é medido, geralmente. Geralmente se diz o seguinte, eu consigo vender isso em 40 meses. Pô, mas como você vai vender isso em 40 meses? E essa resposta que muita gente não consegue responder. Ele vai falar o seguinte, eu vou montar uma sala de vendas, vai dar uma solução de vendas, mas não vai dar o caminho de onde encontrar essas pessoas ou de quem são essas pessoas. E é isso que é o ponto-chave, que, de certa forma, vai movimentar esse nosso mercado daqui para frente. Onde achar essas pessoas? Lembrando que o que eu acho que é muito importante, nós temos 700 mil cotas lançadas até maio de
2022. Essas 700 mil pessoas, famílias, 350 mil já vendidas, 350 mil para vender. Essas 350 mil que já compraram não vão comprar a outra multipropriedade. E eu tenho que achar outras 350 mil para vender o que já está lançado ou em construção. Que assim que elas começarem a comprar, elas também não vão comprar outra multipropriedade porque estão com um carnê de 84 parcelas. Então, a resposta para os novos empreendimentos é justamente essa. Ok, fora essas 700 mil pessoas que já estão comprometidas, onde estão os outros compradores? Esse é o novo desafio nosso. Tudo bem, meu irmão. Alexandre, obrigado, cara. Obrigado mesmo, foi ótimo esse bate-papo. Tá? Espero que a gente tenha oportunidade para ter outros papos como esse. Né? Um abraço para você, cara. Valeu, Felipe. Um abraço. Tchau, tchau. A Adit Brasil e a MET agradecem a sua audiência. Acompanhe os episódios lançados quinzenalmente e fique por dentro do que há de mais moderno no setor imobiliário turístico brasileiro. Esse podcast foi oferecido pela Unity Arquitetura e pela Aviva. A Unity é uma empresa com foco no desenvolvimento de produtos diferenciados para o mercado de hospitalidade, urbanismo e entretenimento. Conheça mais sobre as soluções nas redes sociais pelo Instagram, @Unity Arquitetura de Resultados, e no LinkedIn. A Aviva é precursora do conceito de tempo compartilhado e timeshare no Brasil. Conheça os empreendimentos como Rio Quente Resorts e Costa do Sauípe Resorts. Acesse aviva.com.br.